aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai seguir falando de Grêmio e começar a projetar o time do Grêmio para enfrentar o Fluminense neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. E quando acabar o vídeo, passa lá na KTO.com. Faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Feito isso, começa a brincar, tem mais Libertadores, tem mais Copa Sul-Americana, tem muita coisa para brincar ainda nesta quinta-feira. Então vai lá, KTO.com, usa o cupom Pfeiffer, ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É na KTO que a diversão acontece. Moçada, estive no CT Luiz Carvalho na tarde dessa quinta-feira e o Renato abriu só a primeira parte do trabalho. Como vocês podem ver as imagens aí, o Renato abriu a primeira parte, apenas o trabalho de aquecimento, mas a gente pode perceber que está praticamente todo mundo à disposição, inclusive os jogadores que foram contratados recentemente pelo Grêmio. Está todo mundo treinando normalmente. É claro que alguns com data para estrear, outros ainda não, mas com algumas novidades que a gente vai começar a falar a partir de agora, principalmente aqueles que podem estrear já neste final de semana diante do Fluminense. Antes disso, vou mostrar para vocês que o Kahneman e o Bruno Vini ficaram realizando apenas trabalhos com o departamento médico. Vocês veem nas imagens aí muitas conversas, está o médico Márcio Dornelles participando da conversa com os jogadores. Então o Kahneman e o Bruno Vini a gente pode descartar. Estão fora do jogo diante do Fluminense. O Kahneman deve voltar contra o Cruzeiro no final do mês, que é justamente o jogo que deve servir também como a estreia do Luan como novo reforço, ou reestreia do Luan como reforço do Grêmio. Renato pensando muitas coisas, e olha só, o Renato quando pensa com a bola no pé, é isso aí. Renato pensando muitas coisas no time. E o que o Renato pode promover de mudança para esse confronto diante do Fluminense neste final de semana? O jogo de domingo, 4 da tarde na Arena. A tendência é de que o Renato vá manter o esquema com 4 defensores. Sai a ideia dos 3 zagueiros, 4 defensores, 2 zagueiros, 2 laterais. Aí nós teremos o quê? O Gabriel Grando mantendo no gol, João Pedro, que saiu mais cedo do treinamento de ontem, mas hoje trabalhou normalmente, então o João Pedro pelo lado direito. E aí a primeira estreia, devemos acompanhar Rodrigo Eli, fazendo a sua estreia com a camisa do Grêmio, atuando ao lado de Bruno Alves. Pode ser uma das novidades do Renato, com o Reinaldo aparecendo pelo lado esquerdo. Vijaçante e Carbajo, a dupla ali no 4-2-3-1, a dupla de volantes, Vijaçante e Carbajo. Aí vem as principais dúvidas, as principais questões que o Renato vai trabalhar ainda ao longo desses próximos 2 dias antes da partida. Por quê? O Bitelo tomou aquela chamada, vamos chamar assim, de chamada pública do Renato. O recado foi para o Bitelo. Até o empresário dele, o Michael Portela, está dizendo que não tem nada. Eles estão trabalhando na questão das propostas que podem chegar, da possível saída dele do Grêmio, mas que eles estão deixando o Bitelo um pouco fora disso para que ele foque no Grêmio. Então a gente falou no conteúdo de ontem que o Bitelo ele está passando por um processo aí, uma má fase técnica, isso é verdade. Talvez a cabeça não esteja no lugar. Então é um trabalho que o Renato vai ter que fazer também. Fica a dúvida se o Bitelo vai começar a partida como titular ou não. Outra dúvida, Cristaldo, que voltou a treinar nesses últimos dias, nós não podemos ver se ele participou da atividade normal, a sequência da atividade com bola, porque foi o trabalho que o Renato fechou. Antes disso, o Cristaldo trabalhou normalmente. Pode ser uma das novidades no time do Grêmio, voltando o Cristaldo. E o Ferreira, bom, Ferreira ainda não voltou, né, do jeito que se esperava dele, ainda não entregou o que se esperava dele. Então também a gente trata o Ferreira como uma dúvida. E pode tratar também uma possibilidade de mais uma estreia, que é o atacante João Pedro. Pode ter 2 João Pedro no time do Grêmio, o lateral e o atacante. Até acredito que o atacante vá começar o jogo como titular, porque quem deve sair desse time é o Natan. Aí podemos ter o João Pedro encostando, aparecendo para jogar mais próximo ao Soares, com o Bitelo um pouco mais recuado, fazendo às vezes de meia, e aí resta saber se joga Cristaldo ou Ferreira. Então são as possibilidades que o Renato tem para trabalhar esse time. A ideia não vai fugir muito disso e deve ser em cima disso que o Renato vai trabalhar nos próximos dias e trabalhar também para o jogo contra o Fluminense, o jogo do próximo domingo, onde o Grêmio precisa voltar a vencer. E a presença do torcedor, é claro, é fundamental. O Grêmio precisa voltar a vencer se quiser seguir pensando e sonhando em brigar na parte de cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar atento a tudo isso, buscando todas as informações e trazendo para vocês aqui essas informações também. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.